Olá, doutora, boa noite. Agora que eu vi que a senhora já está aqui. Deixa eu ver se o pessoal entra para a gente começar. Vamos lá. O áudio e o vídeo, tá bom? Vamos lá. Que bom. Então, boa noite, pessoal, né? Oficialmente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante sério, né? Que é preocupante, que vem crescendo cada vez mais. A gente vai conversar com a doutora Valéria Fernandes. Ela vai falar um pouquinho com a gente, ela é advogada, e ela vai aproveitar e falar da formação profissional dela, passar um pouco da experiência que ela tem e o quanto isso pode ajudar a gente e a gente ajudar outras pessoas. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu ver se a internet vai colaborar hoje. Tá conectando. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. A gente sobrevivendo a essa pandemia, né? Como pode, se É cuidando. verdade. É verdade. É um prazer estar aqui com você, tá? Nesse espaço que você tem criado para falar de temas tão importantes. E prazer conhecer seus amigos que te acompanham, que vão estar conosco. E eu espero que seja um bate-papo bem tranquilo e que seja esclarecedor, né? Que seja encorajador também, para que as Verdade. pessoas abracem nessa causa, tá? A Eu é causa que de todos. agradeço. Muito obrigada também. É verdade, é um assunto muito preocupante, né? E Sim, quando a gente pensa, né, tem uma amiga minha entrando, Carla Janine, um abraço. Ela é de Alagoas. Oh! De Alagoas. Acho que o pessoal ainda está se ajeitando, começa assim, devagarzinho, daqui a pouco todo mundo chega. É verdade. É, É sim. a gente E esse estava. tempo, Pode pode falar. falar. Esse tempo são muitas lives, né? Umas terminando, outras iniciando, Isso, então tem essa questão também. isso. Abraço, cara. A gente já vinha há tempo já. Eu queria alguém, né, que eu pudesse confiar para a gente fazer sobre esse tema, porque realmente é muito preocupante. E, Sim, né, e muitas vezes a gente não sabe, ou por falta de conhecimento, o que fazer, nem como fazer, e muitas vezes a gente acha que a violência é só aqui é física, né? E na verdade a violência ela engloba mais coisas. sim, com certeza. É um conjunto, né, de fatores. Eu costumo falar, se você já me permite a gente já começar a entrar no Não tema, pode ficar à vontade. a violência doméstica ela nunca é um tipo só, isolada. Né? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que leva o nome da Maria da Penha, que tem uma história dramática, né? Uma história dolorosa. A lei ela fala da violência psicológica, física, sexual, patrimonial e moral. E quando a gente observa na prática, no dia a dia, como ela acontece, ela nunca vem isolada.
né? Uma pessoa que ela sofre a violência psicológica, ela também sofre a física, muitas vezes sofre sim a sexual, a moral. Uma dessas violências, elas se encontram dentro desse processo, ela nunca é isolada. Né? Quando a mulher ela vem ser agredida fisicamente, simultaneamente ela está sendo agredida psicologicamente, né? E moralmente também, e muitas vezes patrimonialmente, porque às vezes essa agressão física ela acontece utilizando coisas que é da própria mulher, como um copo, como um prato, né? Como a vassoura, coisas que estão ali no cotidiano daquela mulher, não é? Então eu costumo dizer que essa violência ela vem sempre em conjunto, ela nunca é um tipo só, isolada como a lei nos traz explicando cada uma delas. Na prática, no dia a dia, a gente vê que elas se encontram, elas dialogam e elas estão sempre juntas, né? E uma coisa interessante, Renata, a gente falar, que eu sempre faço isso nas minhas falas, quando estou falando sobre o tema, é que a Lei Maria da Penha, ela não foi um presente, Uhum. entende? Ela não Sim. foi um benesse do legislador. O legislador brasileiro não acordou de manhã e disse assim: nossa, vamos fazer a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres. Eu gosto de fazer uma quebra desse paradigma, porque ele é importante, quebrar esse romantismo, porque ele não existiu. A Uhum. Lei Maria da Penha, ela vem como uma punição do Brasil, né, pela OEA, pelo caso da Maria da Penha. O Brasil foi condenado, tá? O Brasil foi considerado omisso no caso da Maria da Penha, que passou 20 anos com essa batalha judicial contra as agressões, a violência praticada pelo ex-marido dela, né? E é essa omissão de 20 anos do Estado brasileiro, ela levou a situação dela ao EA, né? Que é o Tribunal da América. E lá o Brasil foi condenado, inclusive, a pagar Uhum. a indenização à Maria da Penha, Sim. né? E foi condenado nessa ação. A ação é bem interessante, é clara na sentença que o Brasil tinha que dar uma resposta, o legislador brasileiro ia ter que ter mecanismos jurídicos, né, para que desse uma resposta efetiva no combate à violência doméstica. Então, a lei surge dessa condenação, né? Uhum. Então, não foi o legislador brasileiro que pensou na lei. A lei ela surge como uma forma, né, da condenação que o Brasil sofreu. Isso Verdade. é importante a gente colocar, porque a gente vai perceber que a luta contra a violência doméstica ela é histórica, né? Ela não é de Sim, hoje, ela é contínua, não é verdade? E verdade. sempre foi uma luta da mulher, sempre foi uma luta da mulher e das pessoas, dos atores sociais ao longo da história, e não foi um presente. E esse combate, ele é contínuo. Então, essa observação, ela é muito interessante, a gente fazer essa fala, né? Sim. E a violência, ela vai perpassar pela questão, né, no direito penal, e ela vai atingir o direito civil, né, e ela vai se encontrar. Então, isso também é muito importante. O meu sócio acabou de entrar aí para nos acompanhar. Hum, Doutor Edmilson, que um bom, abraço, que bom. né? É muito bom, sempre fico muito feliz quando os homens entram, né, no Sim, discurso, no debate, porque eu sempre faço essa fala da importância de trazer o homem para o debate e não excluir o homem. sim, Isso é um aspecto importante que a gente tem que trazer, porque existem homens íntegros, homens decentes, homens sim, honestos, homens que também se preocupam com isso, que se preocupam em ser um bom pai, um bom marido, ou que simplesmente querem ser um bom homem dentro da sociedade. Então, é verdade. importante a gente trazer esses homens para o debate, para o discurso, para essa luta e andar com eles. Né? E eu sempre faço essa fala: nós não queremos excluir os homens da luta, muito pelo contrário, nós temos que andar juntos, de mão dadas. Sim. E é isso, Cata. Prosseguindo aqui em algumas observações que eu trouxe, para a gente estar dialogando sobre
a lei e a violência doméstica, Sim. especificamente no tempo de pandemia, não é? O artigo 5º da Lei 11.340, ela vai me trazer que a violência doméstica ela acontece no âmbito doméstico, familiar e nas relações íntimas de afeto. E às vezes as pessoas se perguntam, como assim? Né? Porque às vezes o ideário social entende que a violência doméstica ela só ocorre entre parceiros, né? Ou cônjuge, a mulher, marido e mulher, né? Verdade. Propriamente. Mas ela pode perpassar no ambiente doméstico, ou seja, em todos aqueles que estão naquele mesmo núcleo familiar. Então, pode acontecer de um filho para a mãe para com o filho, de um irmão para com a irmã, com o irmão, e se configurar também violência doméstica. Esse quebra desse Entendi. paradigma é importante para a gente fazer um quebra do paradigma que a violência só acontece entre um casal. E isso não é uma verdade, Sim, né? E aí a lei ela vem normatizar de uma forma bem abrangente a violência doméstica em todos os seus aspectos, não só no aspecto de marido e mulher. Isso é verdade. muito importante a gente colocar, não é? A lei de 2006, 2007, né, da sua fundação para aqui, já sofreu algumas alterações importantes, como, por exemplo, hoje os delegados de polícia podem emitir a questão da medida protetiva, que antes só um juiz poderia deferir. Uhum. Em casos de emergências, os delegados de polícia estão autorizados para fazer isso. As medidas protetivas, elas abrangem desde o distanciamento, né, o afastamento do lar do agressor, a proibição de aproximação e contato, e aqui isso, Edinaldo está ali colocando, né, a violência doméstica além da violência conjugal, né? Isso é muito importante a Sim, gente sim. falar, porque, por exemplo, eu passei como... Estou na prática advocatícia há 2 anos, né? Fui estudante durante 5 anos, passei 3 anos como presidente do Conselho da Mulher, aqui em Canidé de São Francisco, Sergipe. E nós nos deparamos com situações, por exemplo, de violência de pai praticado contra filha, de irmão contra irmã, né? Inclusive violência sexual, né? Uhum. Então, assim, vai além realmente, como colocou o doutor Edinaldo, da violência entre homem, mulher, marido, né? Noivo e noiva, namorado e namorada, Sim. tá? Então, inclusive, nas palestras eu faço uma observação. Por exemplo, se eu divido um apartamento com um amigo e a gente estuda na mesma universidade e a gente mora no mesmo apartamento, e um belo dia a gente discute e ele me agride no café da manhã. Isso é violência doméstica? É, Sim. porque a gente está no mesmo núcleo, né, doméstico. A Uhum. gente estar junto, não necessariamente a gente precisa coabitar, ou seja, ter relações sexuais. O fato de morarmos juntos, dividirmos o mesmo apartamento, ainda que não tenhamos a relação consanguínea natural, configura-se violência doméstica. Então, essas pontuações é importante que a gente se faça, né? E aí é interessante que a gente sempre faça para que as pessoas entendam como, em que casos ela se configura, né, a violência doméstica e não, e como elas devem reagir Sim. em cada... Voltando ao que eu falava sobre as medidas protetivas, como eu falei, tem um afastamento do lar, tem a proibição de aproximação e contato, inclusive essa proibição do contato, seja, não é só o contato físico, é o contato por telefone, por e-mail, né, Uhum. WhatsApp, né? Você foi agredida pelo companheiro de apartamento. Deixa eu colocar assim para a gente Sim. fazendo essa paradigma, não é? Fui à delegacia, prestei o boletim de ocorrência, o delegado, diante da emergência do caso, emitiu as medidas protetivas, ela foi deferida. A pessoa é afastada do lar, mas no outro dia ela liga para mim, dizendo coisas, xingando, discutindo, etc., ou manda uma mensagem do WhatsApp. O que isso se configura? Se configura a quebra da medida protetiva, que pode gerar a prisão preventiva.
inclusive. Hum. Então, é importante que a gente entenda, não é só afastamento, como alguns dizem, de 100 metros, 200 metros, Eu enfim. achava que era só o afastamento físico. E você achava que só era isso, O né? físico era. A maioria das pessoas entendem dessa forma, mas não somente este. Inclusive, esse afastamento físico não significa dizer que são só 100 metros ou 200 metros. A depender da situação, por exemplo, você está no shopping, naquele horário que você estiver no shopping, a pessoa não deve estar lá. Entendi. Entende? Então, Entendi. assim, são algumas coisas que é importante a gente estar esclarecendo, né? Porque ainda existe realmente desconhecimento de alguns detalhes da lei, né? As pessoas Sim, conhecem, sabem que tem que ir na delegacia, prestar boletim de ocorrência e está tudo certo, e não sabe o desenrolar das situações posteriores a essa situação. Outra medida protetiva é a suspensão do porte de arma, caso o homem tenha, certo? Limitação de frequentar os mesmos locais que eu citei sim. anteriormente. Né? Por exemplo, eu tinha o costume de tomar café com as minhas amigas 5 horas da tarde na cafeteria da cidade. Um exemplo. Né? Então, naquele horário das 5 horas, ele não pode ir lá na cafeteria que eu estou lá tomando café. Se ele quiser tomar café, ele pode ir lá no outro horário que eu não esteja. Uhum. Certo? Em obediência à medida protetiva. E a pensão alimentícia para os filhos, né? E a suspensão dos direitos de visita. Que, nesse caso, é lógico, né, que fica aí mitigado essa questão de adentrar, certo, na casa para ver os filhos. Sim. Renata, eu vou fazer um parêntese, quero mandar um abraço aí para Osanito, é um amigo coach, pedagogo, psicopedagogo Uhum. também, né? Também faz Legal. os trabalhos. A professora Giovana também, que é aqui de Canidé, tá? Trabalha com crianças, também está aí nos assistindo. Um abraço aí para todo mundo que está chegando agora, tá bom? Já já Bem, chega todo mundo. essas são algumas medidas, né, que Sim. são tomadas, tá certo? E aqui, antes da gente falar, Renata, propriamente fazer um paralelo da violência doméstica e da pandemia, eu gostaria de trazer alguns dados, não é? Que de março até agora, junho, que são cerca de 4 meses que nós estamos nesse período de isolamento social, os números já alteraram muito. No Imagina. início, quando eu conversei com você, para você ter noção, quando eu conversei com você, acho que em abril, Sim, foi? Em foi. abril, de março para abril, o número, né, de denúncia de violência doméstica tinha crescido 14%. No mesmo período em relação a 2019, para ver 2019. que quando eu fui pesquisar essa semana, o número subiu para 37,6% de Muito denúncia, grande. março para aqui. Então, assim, cresce em proporções sempre 2 vezes mais, sempre em dobro, para você ter Grande. noção. Então, por exemplo, nós tivemos aí 37,6% de aumento das denúncias. Nós tivemos, por exemplo, no estado de São Paulo, 44,9% do aumento da violência doméstica em relação ao mesmo período em 2019, justamente. Hum. É, a questão da violência patrimonial, nós observamos que houve um aumento em virtude do auxílio emergencial, né? Há relatos de muitas mulheres que foram tirar o auxílio emergencial nas casas lotéricas, nas caixas, e sempre estava acompanhado de alguém, de um homem, né, que estava ali para, tipo, acompanhá-la para Uhum. tirar. Aí a gente pode ter, a gente não tem ainda estudos profundos, mas a gente pode, assim, dentro do ideário social, comunitário, observando a violência, como ela se constrói, como ela se perpassa dentro da sociedade, a gente pode perceber aí que, de repente, esse homem foi para tirar esse dinheiro e talvez ir beber Uhum. alguma coisa que não era alimento ou para a necessidade das crianças, enfim, né? A posteriori, eu acredito que nós vamos ter muitos relatos ainda, né? Porque em virtude desse isolamento, nós estamos ainda sem ter mais profundidade nos dados, né? Eu acho que a gente ainda vai ter aí
maiores profundidades em relação a esses dados. Acredito que Então, sim. outra questão... Pode falar, Renata. Não, eu estou dizendo, eu acredito que sim também. Quanto maior o tempo, eu acredito que os dados que a gente vai acabar descobrindo, né? Depois que passar Sim, tudo sim. isso, que tiverem os estudos, vão ser maiores, infelizmente. É, sim, com certeza. Veja como aumentou já de março para aqui, né? Onde a Verdade. gente está. Os estados brasileiros onde mais se aumentou o número de violência doméstica foram São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará, mas a gente tem um dado interessante do Rio de Janeiro. Na primeira semana do isolamento social, né, da quarentena, que realmente se instaurou a quarentena, na primeira semana, no Rio de Janeiro, se aumentou em 50% os dados da violência. Misericórdia. Então, assim, altíssimo, né? Uma coisa Muito. realmente preocupante. Outro detalhe que durante essa pandemia, uma vez que os serviços de segurança pública ficaram mitigados, né? Por exemplo, defensoria pública sem atendimento presencial, delegacias, de uma forma geral, sem atendimento presencial. Enfim, todos os setores da sociedade ficou mitigado o atendimento presencial. E aí o que acontece? Houve, por exemplo, um aumento só no estado de São Paulo no primeiro mês. Nós não temos dados aí do CNJ em relação a outros estados do Brasil, mas só no estado de São Paulo, no primeiro mês da pandemia, aumentou em 9% o número de ligações para o 190, que é a Polícia Militar, uma vez, né, que aí os outros serviços estavam com essa mitigação. Então, e outro dado muito preocupante, Renata, e aí é um panorama geral que eu trago, é que no Brasil, na pandemia, a questão da violência a grupos vulneráveis, onde se encaixa a violência doméstica, a violência específica contra a mulher, aumentou em 70%. São dados dessa semana. Tem Né? uma pergunta aqui, doutora. Sim. Maiara, é a dentista que trabalha comigo, ela botou: a medida protetiva no papel é tão abrangente que busca proteger no real sentido da palavra. Porém, o que Sim. vemos, inúmeros casos de feminicídio, mesmo com a denúncia da mulher. Aí, em caso de feminicídio, se a mulher, no caso, essa mulher já tem uma medida protetiva, né? Isso agrava a questão da pena para o assassino? Sim, agrava. O feminicídio já é um agravante para o homicídio, não é? O feminicídio ele já é um agravante para a pena de homicídio, tá certo? É um assassinato, um homicídio, tá? Que perpassa e com um condão principal pelo fato dela ser mulher, né? Por isso que fala feminicídio, a questão do gênero em si. O feminicídio em si já é o agravante para a pena, né, desse agressor, ok? Tá lá no Código Penal, tá bom? Mais alguma pergunta que tá aí na Não, espera? por enquanto não. Quando tiver, eu te chamo. Ok, tá certo. Veja, Renata, uma coisa que falo, voltando, né, e dando continuidade aqui, falando da pandemia, que a gente precisa entender que a violência, ela não está ou é por causa da pandemia. Sim, Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Por que, Valéria, a gente precisa entender isso? É porque se a gente diz que a violência é por causa da pandemia, a gente anula toda ela atrás. verdade. Como se só tivesse surgido agora. Exatamente. A pandemia, ela é ela agrava a violência doméstica. Ela torna essa violência mais brutal. Sim, Ela joga na nossa cara essa dor de uma forma mais brutal. Então, a gente precisa entender que a pandemia, o isolamento dentro de casa, todo esse contexto que eu vou falar, ó, e aqui eu quero fazer o ciclo. Eu até desenhei, se eu tivesse aqui com o o Google Meet. computador, eu fiz um ciclo, né, da violência. O que acontece? A pandemia chega e ela impõe sobre a família ficar dentro de casa. Sim, Perde-se os ciclos sociais,
se sim, perde um pouco nesse momento, né? Todo mundo fica centralizado dentro de casa. De uma forma geral, essa pandemia, de uma forma geral, né? Aí eu não vou falar índice, ela traz uma dificuldade financeira. Às sim, vezes, homens e mulheres tiveram as reduções de trabalho, sim. consequentemente, redução do salário, né? Houve uma série de mudanças que vêm com a pandemia, não é isso? O E consumo em aí, casa aumenta, né? Porque a partir da hora que a gente está mais tempo em casa, água, luz, alimentação, aumenta tudo. sim, aumenta tudo. Aí veja, você tem um aumento das despesas em casa e você tem uma diminuição Da do renda. salário. Então, é uma equação que ela não se encontra, né? Ela fica um pouco em discordância, Sim, né? E aí o que acontece? Em alguns casos, né, eu vou falar um pouco da minha experiência, Renata, como presidente do Conselho da Mulher em Canidé de São Francisco, especificamente, e eu acho importante sempre fazer essa fala porque eu estou no sertão, sim. né, em que o homem tem que ser forte, que existe o paradigma do homem sertanejo é forte, é bravo, né, que não pode Verdade. mostrar. A gente tem uma historicidade assim, né? Então, veja, nós temos, em todos os casos que eu acompanhei, tinha alguma relação, por exemplo, com o uso abusivo de álcool. O uso abusivo de álcool anula também a violência? Não. Mas temos esses dados do CNJ, né? A gente ainda não tem esses dados do CNJ, ainda tudo computado, como o álcool interferiu nessas ações aí da violência durante essa pandemia, mas o Brasil já registrou que houve um aumento significativo, né, do Imagina. uso do álcool. Sim, Então, veja, nós temos dificuldade financeira, mais tempo em casa, aumento das despesas, uso abusivo de álcool, né? E aí a gente tem as restrições de serviços regulares de assistência, CREAS, CRAS, né? Toda a rede de verdade. assistência a essa mulher sofreu uma mitigação, não é isso? E aí, Sim. então, a gente tem todo vamos ter um tudo favorável para que esse quadro seja tratado, lamentavelmente. Verdade. Lamentavelmente. E aí, o que é que a gente faz nesse momento, Valéria? A gente apela para a generosidade, o bom senso da comunidade, né? A gente apela para realmente a sociedade dar as mãos e não aceitar essa situação, e realmente fazer a denúncia e buscar os mecanismos para que essa mulher seja assistida, né, pelos órgãos da melhor maneira possível durante esse momento. Inclusive, Uhum. eu, eu anotei uma... Existem dois projetos de lei, um tramitando na Câmara de Deputados estaduais do Rio de Janeiro, mas tem uma também na Câmara de Deputados federais em Brasília. São projetos de lei que querem prever que a mulher que se encontra, né, que fez a denúncia e que vai até os órgãos institucionais pedir ajuda, que inclusive em alguns casos sejam disponibilizados, por exemplo, hotéis na cidade, pousadas para dar Uhum. mulheres. E isso é uma coisa muito importante, porque uma das coisas que a Lei Maria da Penha prevê, não é a questão de, em alguns casos, ter as casas de assistência a essas mulheres. Como tem falta Verdade. de recursos para idosos, etc. E isso ainda é uma coisa que não está efetivado, né? A gente ainda não conseguiu realmente colocar isso em prática, né? No cotidiano da sociedade. E essa é uma grande dificuldade, né? E aí o que acontece? Às vezes essa mulher vai para casa da amiga ou da mãe. Eu já tive casos, Renata, que quando retiramos a mulher com os filhos da casa, por exemplo, os pais não aceitaram ela dentro de casa com medo do agressor ir até a casa. Então, ainda tem uma série de outros recortes no entorno dessa violência. É, Então, e a você violência tem falando, que ser pensada, né, de uma forma geral, bem
aprofundada, vamos dizer assim. Você falando desse projeto de lei, eu acho que isso é uma das coisas que ainda limitam as mulheres. Assim, ao meu ver, são várias. Mas o fato de Sim, você não ter para onde ir, não ter onde ficar, e você sair sim, para prestar um boletim de ocorrência e você voltar para o mesmo local, isso, né, vai assim agravar a fúria até do agressor e não vai sim, é resolver, né? perturbador. E aí, por isso que você entende, Renata, que às vezes as pessoas dizem assim: como é que aquela mulher aceita apanhar e ficar calada, ou ser xingada e ficar calada? É por esse, além do preconceito, da discriminação que existe ainda contra esta mulher, Sim, né? Ainda ela é a culpada. O que foi que ela fez? Veja, eu já ouvi várias vezes, fulano apanhou. O que foi que ela fez? Veja, como se houvesse uma justificativa ela para que apanhar. aquela mulher apanhar ou ser agredida de qualquer outra forma. Verdade. Então, esse tipo de fala é o que eu chamo de uma fala que é da violência doméstica, da discriminação contra a mulher enraizada até em nós mulheres. Até em nós mulheres. Né? Porque ainda também nós precisamos nos reconstruir, Sim, nos refazer desse patriarcado, com todo respeito aos homens, mas desse patriarcado que ainda vem de nos oprimir, de nos submeter dessa forma. Né? verdade. Então, realmente, a gente precisa avançar, né, nesse contexto, e aí eu chamo a atenção das mulheres, especificamente dos homens também, especificamente das mulheres, da gente criar um sistema de empatia umas para com Sim. as outras, de respeito, do A gente cuidado. E se não unir, existe, exato, não existe essa possibilidade de o que foi que ela fez? Como assim? não importa o Então, que ela fez. qualquer erro é justificativa para apanhar, para ter seu direito mitigado, para ter suas crianças até colocadas nessa situação, não é? Veja, muitas vezes o que eu tenho observado e acompanhado alguns casos agora na prática advocatícia, por exemplo, na área civil, o que acontece? Aquele homem, a mulher se divorcia, ele vai embora, tranquilo, ela passa a viver com aquelas crianças, mas o que é que esse homem faz? Não dá pensão. É outra forma de manter um sistema de violência, porque isso é brutal, Sim, não é? Ele usa, por exemplo, os filhos, aí não paga pensão, aí tem que entrar com processo para aquela mulher reaver o que está atrasado. Isso demora, não é? Da sim, noite para o dia, isso é resolvido, não é? Muitas vezes esse homem coloca os bens dele no nome de uma outra pessoa para quando se faça a busca e a apreensão não seja não conta encontrado nada. no nome dele. Entende? Isso tudo é violência, né? Verdade. Isso é violência, isso a gente tem que ser falado, né? E a gente tem centenas de mulheres, viu, Renata, nessa situação, por exemplo, né? Saiu da violência de apanhar, de ser agredida, de ser violentada às vezes sexualmente e tudo, mas ainda está nessa batalha aí, né? Pelos Verdade. alimentos dos filhos e etc. Isso também é outro aspecto que a gente tem que repensar. Pronto. Nós temos duas perguntas aqui. Tem uma que eu achei bem interessante. É do professor Giovana Moreira. Em relação às Sim. mulheres surdas, quando elas são agredidas, a penalização equivale à mesma de uma mulher ouvinte? Como a justiça trabalha nessa questão? Giovana, ela é uma defensora dos direitos, né, das pessoas surdas e mudas, inclusive é presidente da Associação de Surdos e Mudos aqui em Canindé, né? Veja, inclusive eu tive um caso, Renata, quando estava como presidente do Conselho da Mulher, com uma mulher surda. Então, o tratamento que é dado a esta mulher é no sentido, a gente usa o termo de equidade, né? E aqui eu quero esclarecer a questão da equidade e da igualdade. Equidade é você tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, né? E os iguais na medida da sua igualdade. Essa mulher, ela vai ter toda a assistência que a Lei Maria da Penha prevê,
em todos os seus aspectos, tá certo? E ela vai ter um diferencial no sentido que ela vai ter que ter uma assistência de profissionais que entendam, não é? Por exemplo, a sua Sim, linguagem, porque ela vai ter que ser ouvida, certo? sim. Inclusive, eu fiz uma audiência no Ministério Público extrajudicial de uma jovem surda e muda aqui no município, que à época estava sofrendo a violência patrimonial, não é? Ela era segurada do INSS, estava sendo extorquida pela própria mãe. Então, ela recebia, por exemplo, o benefício da jovem e não realizava, ela estava passando necessidades. E aí a gente interviu. À época, com o pouco que eu sei de Libras, eu consegui mediar, tá certo? A questão da audiência no Ministério Público. Mas, Valéria, se você não conhecesse Libras, como é que ficava? A gente ia ter que ter um Alguém profissional que. convocado, um técnico habilitado, né, e autorizado pelo judiciário para fazer, né, todos os procedimentos ali auxiliando certos profissionais da justiça nesse aspecto. Como eu falava um pouco, muito pouco, um pouco quase assim, mas deu para e fazer a audiência tranquila, não é? E à época o marido passou a ser o curador. Veja, o marido dela passou a ser o curador. Tinha uma criança, não é? Então, essa mulher, seja outras deficiências também, viu, Renata, vai ter Sim, toda a assistência que a lei prevê e o uso da equidade, naquilo que ela é diferencial, que ela precisa daquele aspecto que a diferencia das demais, ela precisa ser assistida, tá bom? pronto. A outra pergunta é: você sabe dizer qual o sinal que uma vítima possa fazer para demonstrar que está sofrendo violência física? No caso, se for aquela pessoa que não consegue falar, como é que a gente pode observar se tem algum jeito, mudança de atitude, alguma coisa que a gente Eu costumo possa dizer. servir para a gente ter um insight, né, de que pode estar acontecendo alguma coisa. Sim, sim. Marcas roxas, esverdeadas no corpo, é bom observar. Às vezes você vai escutar uma fala assim: ah, não, eu bati na quina da porta, eu bati na quina da parede, eu bati na mesa. Sempre tem uma desculpa assim. Então, observar, né, hematomas pelo corpo, o humor daquela mulher, é importante você perceber. O humor de uma pessoa que sofre violência doméstica nunca vai ser de uma pessoa que está feliz, Sim, percebe? Eu costumo dizer que uma mulher feliz, você conhece ela a 2.000 quilômetros de distância. Porque mulher, ela exala, ela ri, ela é. brinca, ela, né, é efervescente. É próprio da característica da mulher. Obviamente, uma mulher que está num estado de abuso, né, de um relacionamento abusivo, de sofrendo violência, ainda que não haja a violência física, mas ela seja moral tão somente, por exemplo, você vai perceber. A autoestima dessa mulher não é igual, ela geralmente não olha no seu olho. Quando ela ouve barulho, ela sente medo, ela se assusta às vezes. Eu já me deparei muito com situações assim, tá? Porque há mulheres que, por exemplo, são jogadas na parede, então faz barulho, né? Então elas ficam com pavor de medo de barulhos, etc. Então há uma série de circunstâncias, uma fala ou outra, não tem muito ânimo, vamos sair, não, não vou não, não posso, sempre dá uma desculpa, tá certo? Então tem alguns detalhes e é importante estar apta nesses detalhes, né? Às vezes quando o agressor chega e aí eu vou fazer um parâmetro, uma observação, principalmente em mulheres que são da média, da alta e média classe alta, geralmente, pela questão do status Sim, social, sentem receio de falar que é agredida, de repente você é da alta sociedade, tem, enfim. Então, o que acontece? E como é que eu posso observar no caso de uma mulher, por exemplo, disso? Às vezes, quando o agressor chega, ela se sente desconfortável, ela muda a voz, ela muda o jeito de falar, ela baixa a voz, ela se fica reprime, apreensiva, né? exatamente, fica apreensiva. Então, e aí nós mulheres, eu acho que
Nós somos agentes dessa mudança. Por quê, Valéria? Porque nós temos uma coisa chamada sexto sentido, popularmente falado, que a gente consegue, você pode não entender tudo, mas você percebe alguma coisa que está diferente naquela mulher. Então, fica atento aí, observe essas questões. Autoestima, como é que está a autoestima dessa mulher? Como é que está a voz, a fala dessa mulher? Como é que está o ânimo dela para as coisas? Ela está muito nervosa com as crianças? Quando o agressor chega, como é o comportamento dela na presença desse agressor? Ela fica regia, se comprime, não é? Isso é observar. E a questão das manchas no corpo é importante. Eita, virou. Deu uma Doutor, saidinha. foi, virou aqui. Isso. Acho que basicamente isso, Renata. Está atento aí a essas Agora, questões. assim, se for uma adolescente, porque o adulto, a mulher, ela ainda pode se defender, eu digo assim, por ser adulta, né? Sim. Não se defender, que eu estou dizendo, de trocar tapas, nada disso. Mas se a gente for pensar que uma criança, uma adolescente, estão mais para o lado de incapazes do que uma pessoa adulta, né? Então, assim, em um adolescente, eu fico pensando como a gente poderia observar se está tendo algum tipo de violência, seja ela sexual, seja ela psicológica, como a gente pode Uhum. ajudar, porque às vezes a opressão nessa adolescente, nessa criança é muito grande e ela não pode Sim. falar, né? O que é que você acha que a gente pode acrescentar para identificar? Uhum. Nesses casos, né, os casos que eu pude acompanhar de criança e adolescente são os mais delicados. Conselhos de mulher, tanto municipal como estadual, em casos que envolvem criança, menina, né? E adolescente, em caso de violência, vai ser realmente resguardado pelo ECA, Hum, tá? Vai ser resguardado pelo ECA, ainda que essa violência se configure de gênero, por ser criança e adolescente, o ECA vai preservar e vai sim. ser regido pelo ECA. Geralmente, quando nós somos acionadas antes do conselho tutelar, nós vamos dar o suporte a essa menina, seja ela criança, seja ela adolescente, e no caso da menina, principalmente adolescente, né, as mudanças do comportamento são visíveis, né, baixo rendimento escolar, autoestima também muito baixa, o silêncio ensurdecedor, porque veja que adolescente gosta de falar, eles querem mudar o mundo, É. né? Escuta a Ela música nunca vai alto. quer buscar algo, é falante. Geralmente, muitas meninas eu pude observar, das que eu pude acompanhar, tá? Renata, por que eu digo isso? Porque é empirismo, né? Sim, Eu não fiz um estudo, é o empirismo da vivência, do que a gente coletou, do que a gente acompanhou. sim, Então, veja, eu observo, por exemplo, que as meninas ficam muito arredias a qualquer homem. Elas criam uma rejeição, seja um adolescente, seja um rapaz, seja um jovem, elas ficam muito arredias aos homens, de uma forma geral, né? O sim. que não é um comportamento natural. Por que, É Valéria, não é verdade. natural? Porque na adolescência você está se descobrindo. E as questões sexuais nessa fase da vida são muito afloradas. Então, Sim, as meninas querem se mostrar, querem se embelezar, querem falar, querem conquistar o sexo oposto. Então, quando se vê esse tipo de comportamento, é para ficar ligado. confirme. Outra questão que tem acontecido muito é a questão da ideação suicida. Né? Pode surgir ideações suicidas por causa dessa violência doméstica aí que pode estar sendo, que essa adolescente, essa criança possa estar passando. E aí, do ponto de vista clínico, agora falando de saúde pública, toda ideação suicida na infância e na adolescência a gente considera grave, gravíssimo, e não tem um meio termo. E aí, acompanhamento, né, Sim, psicológico, em alguns casos já com a psiquiatria já tem que entrar em ação, sim. tá? E aí a gente observa que, em alguns casos, pude acompanhar, que eu também faço esse trabalho de palestras nas escolas, né, e com educadores, com diretores, com adolescentes e jovens de uma forma geral. Meninas podem se mutilar, tá bom? Isso eu Porque está... escuto muito. E eu Exatamente. eu tenho uma filha adolescente e tem alguns casos que ela me contou, né?
Então, assim, não era Sim, violência sexual, não era física, mas era a mental, né? O que aquela adolescente estava sim. passando. E como ela não conseguia colocar para fora, ela se mutilava como uma forma de se encontrar, de compensar aquilo que ela estava passando, infelizmente. Dentro da psicologia, né, da psicopedagogia, a gente entende que esse se cortar é tentando aliviar a própria dor. Né? Então, quando você chega na mutilação, o nível de dor e de sofrimento psicológico já está altíssimo. Então, é importante que se observe, e aí, aproveitando esse aspecto que a gente entrou sobre criança e adolescente, sabe, Renata, é importante eu fazer essa fala de que a gente tem que combater o assédio. E as crianças e adolescentes, a gente são muito vítimas disso, inclusive na escola. Nós temos casos de crianças e adolescentes que foram Sim, assediados pelo professor, pelo educador físico, pelo orientador da sim, academia, né? E, assim, eu acho que nesse momento da minha fala, a gente não pode ter nenhum tabu. E a gente sim, tem que fazer uma fala, e esse espaço é para a gente fazer com isso, certeza. né? Assim como a gente sabe que existe o assédio à mulher nas instituições governamentais, não governamentais, né? E que às vezes a mulher, pelo medo de perder aquele emprego, de perder aquele status, etc., se submete. Então, são debates que a gente tem que fazer. E a gente tem que ser assim. Firme em não aceitar nenhum tipo de assédio. O corpo da menina é da menina, o corpo da mulher é da mulher, o cabelo é dela, a mente é dela, ela tem que pensar por si mesma, ela tem que cuidar dela mesma, Sim, ela tem que se vestir como ela gosta, ela tem que andar como ela se sente bem, ela não tem que ser obrigada a vestir uma determinada roupa porque alguém quer, ela não tem que ser obrigada a colocar um batom de uma determinada cor porque alguém quer. Então, essa questão dessa autonomia da mulher, desse respeito a ela, acima de tudo, enquanto pessoa, enquanto mulher, a gente tem que reverberar. Né? E a verdade. gente tem que lutar por isso, por nós, por nossas filhas, pelas nossas vizinhas, pelas nossas sobrinhas, pelas netas. E essa é uma luta de todas nós. Com certeza. Porque a violência que é cometida com uma mulher me atinge. A gente precisa entender isso. Aquela violência não foi comigo, mas ela me atinge porque eu sou mulher. Eu faço parte dessa construção. Então Verdade. é importante a gente defender isso. E se na minha rua eu não ando segura, uma mulher não anda segura, então todas nós estamos inseguras. Verdade. Não Tem uma podemos tolerar pergunta. Conclua, depois eu falo a pergunta. essa questão muito importante, né? E aí eu faço uma observação dos agentes públicos, de uma forma geral, principalmente da segurança pública, tem que ser Verdade. parceiros nossos, porque a mulher tem que ter segurança no delegado, no policial, na assistente social, sabe? A gente não Sim. pode reproduzir a violência, a gente tem que realmente fazer um quebra, porque, como eu falei, é um ciclo, a violência é um ciclo, e a gente precisa Quebrar. quebrá-la. Não é fácil, a gente tem que estar unido. Pode Sim. falar, Renata. A professora Giovana colocou aqui: como o professor deve proceder se evidenciar o abuso infantil no seu aluno? O abuso infantil do seu aluno. Primeiramente, a escola, no caso do professor, ele tem que conversar com a direção, né, sua coordenação pedagógica, e juntos estabelecer a estratégia, tá? Para conversar. E aí, primeiramente, eu oriento que se converse com as autoridades, para depois a da família. Porque essa violência pode estar dentro do âmbito, e evidentemente que você vai receber uma negatória, né? Não, Sim. isso não acontece aqui, não está acontecendo nada, né? Então, a primeira coisa, quando a escola percebe, o professor está na sala de aula, percebeu, conversa com a direção pedagógica, com a coordenação pedagógica, para montar a estratégia de como conversar, né, com os agentes públicos, as autoridades, no caso de criança, vai envolver irremediavelmente o conselho tutelar Uhum. tem que ser assim, tá certo? E aí estudar a melhor abordagem de como fazer a abordagem a essa família, ou, né, porque às vezes pode ser um vizinho, um tio, um avô, não sei, né, ao Uhum. agente agressor nesse caso, tá Sim. bom? E estar acompanhando a criança.
tá bom? E sempre manter o sigilo, o cuidado com o sigilo é muito importante. Eu quero falar que o sigilo da ação, ela gera confiabilidade na pessoa que você está ajudando. Então, é Verdade. extremamente... Porque tem mulheres, Renata, que não vão, não buscam ajuda, porque elas têm medo da vida dela ser exposta. Verdade. Elas têm medo dessa exposição, né? Porque essa exposição, ela se torna mais uma violência. É assim como a mulher se sente, é assim como a pessoa agredida, violentada, abusada, ela se sente. Verdade. Ela se sente mais uma vez, né, exposta e mais uma vez violentada. Então, esse sigilo é extremamente importante, né? Inclusive, eu entendo que a gente deve lutar, e que bom que tem professores, tem pessoas daí de outras áreas que estão nos ouvindo, porque eu acho que a gente tem que realmente preparar os agentes, os profissionais. Sim, Nós lidamos com seres humanos, então a gente tem que ter um olhar, né, para essa situação. E como é que eu tenho um olhar? Eu tenho um olhar quando a gente dialoga, quando a gente conversa, quando a gente conhece essa situação e a gente automaticamente tem que se preparar para elas, porque elas são passíveis de acontecer em qualquer com ambiente. certeza. Inclusive, né, a questão da escola. E quando eu vou nas escolas, o que é que eu falo? Por exemplo, para os meninos. Eu já tive momentos que eu pedi para conversar só com os meninos, Renata. Por exemplo, então eu disse, olha, não xinga, escrever no banheiro do colégio, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu disse, ó, isso é violência, não pode, né? Os meninos, as meninas estão brincando e você fala, ah, que linda, eu não vou usar aqui outras expressões que eles Sim, usam, né? Mas a gente diz, eu disse, isso é violência. Então, esse debate a gente tem que fazer realmente verdade. na escola, em casa, né? A gente tem que fazer esse debate e instruir, né? Porque a gente tem que ensinar para os homens, desde a infância, Com que certeza. agredir uma mulher é crime. Não é só moralmente, eticamente errado, é crime. E que se ele reverberar isso como prática para a vida dele, futuramente ele pode ser preso, ele pode responder um processo. E aí eu faço também um desafio para nós mulheres, sabe? Eu tenho um filho de 15 anos, lindo, Levi, e tenho 3 filhas lindas, né, que eu também amo, e, Uhum. enfim. Aí eu faço um desafio para nós mulheres. Nós é quem educamos as crianças. Não é para ser assim, mas historicamente, ao longo da história da humanidade, a mulher ficou sobre essa responsabilidade da educação das crianças. Verdade. Então, veja, eu educo o homem e eu educo a mulher. Somos nós, mulheres, em casa que educamos. Então, a gente está falhando e a gente precisa corrigir. A gente precisa corrigir. Como eu corrijo, Valéria? Eu corrijo dizendo para meninos e meninas que ambos são responsáveis para manter um ambiente de paz, de amor. E do mesmo jeito que a menina tem que arrumar o quarto, o menino também tem que ter. Do jeito que ela tem que tirar o prato da mesa, ele também tem que ter. Do jeito que a menina tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, os meninos também têm que ser educados. Entende? Então a gente tem que realmente, nós formamos os homens. Doutora, eu estou arrasada que já são 7h55, a gente só tem 5 minutinhos. Então, eu queria te dar a É, palavra, né? Primeiramente, eu queria te agradecer por esse momento. Foi muito bom conversar contigo. E se deixasse, a gente ia conversar mais. Eu estou achando que deve ter uma bis, né? tá Para a certo, gente 22. continuar. Mas aí eu te passo a palavra para os agradecimentos finais. Renata, muito obrigada, né, a você e seu esposo por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo através da Clínica Sorriso. Eu quero dizer que nenhuma semente que a gente lança, ela volta da mesma forma, ela sempre Verdade. vai trazer um fruto e a gente tem que acreditar nisso e é por isso que eu faço disso uma das minhas lutas enquanto pessoa, enquanto ser humano, para além de ser mulher. Tá? E eu gostaria de deixar uma frase de Simone de Beauvoir, que foi uma das pessoas nas quais eu me inspirei para fazer meu TCC. Eu falei do artigo 16 da Lei Maria da Penha, que diz o seguinte: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os seus próprios oprimidos. Verdade. Então, a partir do momento que a gente deixa de ser cúmplice e a gente é parceiro e ajuda essa mulher e ama essa mulher e é uma voz, a gente já está fazendo uma quebra desse ciclo de violência, Com tá? Um certeza. abraço, um abraço para todos os amigos queridos aí,
que nos acompanharam nesse momento. Muito prazer estar aqui com você, viu? Oh, que Obrigada. bom. Vamos tirar nossa fotinha oficial. Deixa eu botar aqui para a gente Sim. ficar. Um, dois, Ok. três. Pronto. Gente, eu queria agradecer a que estão acompanhando a gente e vou botar a caixinha de perguntas. Sugiram os assuntos das próximas lives. Então, sugira algum que eu Sim, traga a Valéria aqui de volta para a gente conversar, né? E tá desejo certo. uma boa noite e um bom final de semana a todos. E muito obrigada, minha Obrigada. flor. Que Deus abençoe. Amém. Você Tchau. também. Cheiro. Obrigada, mano. Tchau. Tchau.